O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que a inflação no Brasil está bastante alta, mas vê sinais de estabilização. A fala foi feita durante uma apresentação em um encontro online. Campos Neto ainda afirmou que há preocupações com o cenário fiscal para 2023. Apesar das medidas do governo federal para conter os preços da energia elétrica e dos combustíveis já serem sentidas pela população, o presidente do Banco Central alertou que alguns preços ainda continuam subindo e citou o setor de serviços como exemplo. Segundo ele, os preços administrados até caíram, mas ainda é preciso cautela. Em julho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, apresentou deflação de 0,68%. Mas em 12 meses a inflação ainda é de 10,07%. Entre os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados pelo índice, apenas habitação e transportes tiveram quedas no último mês. Outros 7 tiveram alta de preços, com destaque para alimentação e bebidas, subindo mais de 1%. O grupo foi principalmente impactado pela alta de 25,46% do leite longa-vida, e pela alta das frutas, de 4,40%. Tudo aumentou, né? Tudo aumentou. Sem contar a gasolina que abaixou esses últimos tempos, tudo aumentou em todos os setores. Então, as frutas, verduras, legumes, também aumentou. O consumidor ele não deixou de vir, porém ele não está comprando na mesma proporção. Isso é fato. Não tem jeito, né? Principalmente os derivados do leite, que nós sabemos que todo ano nós temos esse problema da baixa do leite. Diminui a quantidade do leite, isso é normal e automático acontecer. Então o produto, os derivados do leite, todos eles vão aumentar uma determinada proporção, que esse ano eu achei de verdade que ela foi um pouco além, né? O presidente do Banco Central também chamou a atenção para os preços em 2023. Segundo ele, é preciso avaliar o impacto das ações que reduziram a arrecadação ou aumentaram os gastos do governo. Abre aspas, existe uma preocupação com o fiscal do ano que vem, pela continuidade das medidas que foram anunciadas recentes. Como isso vai se encaixar? Se forem continuados, como vão ser financiados? Fecha aspas. Atualmente, a previsão do Banco Central para a inflação em 2023 é de 5,38%. O jeito, por enquanto, é seguir economizando. Está muito difícil, porque as coisas dobraram, triplicaram, dependendo do tipo de carne e tudo mais. A gente está se virando do jeito que dá, comprando mais em conta. Hoje eu não comprei carne, comprei sarapatel, porque é o mais barato de todos. Pois é, olhando para todos esses dados econômicos, a gente pensa, e aí, como é que fica o agronegócio, né? Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o César de Castro Alves, que é especialista da consultoria agro do Itaú BBA, e também conectado com a gente o Miguel Daúde, para participar dessa conversa. Bom, começar com o nosso convidado, César. Ô César, a gente vê melhores perspectivas econômicas, né, para esse ano, mas já para 2023 muitos têm apontado um certo receio. Alguns agentes falam até em recessão global. Qual é a sua avaliação e como uma recessão poderia afetar a comercialização de commodities agrícolas? Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Petri, um prazer estar aqui com vocês. Olha, nossa leitura é que, em grande medida, essas medidas de estímulo que acabaram ajudando o PIB nesse ano, elas acabam carregando um problema para o ano que vem, porque a retirada delas vai ser importante para que a gente enfrente a questão fiscal, que é justamente o que o presidente do Banco Central comentou, né? É super importante que, seja lá quem for o próximo presidente, trate esse assunto com a devida importância. Caso contrário, o Brasil passa um sinal ruim para o mundo todo e faz com que o câmbio, né, se desvalorize ainda mais, você tenha um aumento da percepção de risco. Isso é sempre muito ruim, em última instância bate na inflação. Agora, a boa parte da história é que o Brasil começou antes o ciclo de alta de juros, né? De certa forma os preços já estão sendo contidos, a expectativa é de que nós não precisemos elevar muito mais a taxa. Então, para por aqui, né? Ou quase por aqui, talvez na próxima reunião tenha alguma elevação adicional,
Mas e o reflexo disso volta ainda o ano que vem, né? Ainda não se trabalha com expectativa de queda dos juros, mas pelo menos não piora mais esse quadro, né? Então, todo o cenário do ano que vem está muito calcado no enfrentamento da questão fiscal, né? Que são os gastos públicos, e como é que isso vai ser endereçado, seja lá quem for o presidente. E caso isso seja mal conduzido, a inflação sobe ainda mais, o câmbio deprecia e isso afeta o crescimento. Se for bem conduzido, a gente pode ter, vamos dizer assim, um horizonte de expectativas melhorando e aí tudo tende a ficar melhor aqui. Agora, o quadro externo ele é muito hostil, né? O mundo todo está caminhando, né? Está mais atrasado nesse processo de elevação dos juros, está acontecendo agora nos Estados Unidos, na Europa, aparentemente vai um pouco além, e a maior inflação em 40 anos não é algo desprezível, né? Nessas regiões, e o Brasil acaba pegando carona nessa piora lá fora. Então, a tendência é uma maior preocupação, um maior risco, isso acaba valorizando o dólar, e cria um ambiente mais difícil para o consumo em geral de alimentos. Entretanto, nós achamos que os balanços apertados, os fundamentos, né, de oferta apertados de várias commodities, especialmente os grãos e também as proteínas, que sempre vão atrás dos grãos, impede que os preços caiam substancialmente. A nossa grande preocupação nesse ano são custos de produção para o próximo ciclo, que já nascem muito elevados, né, por conta de uma série de fatores que vão desde a volta da pandemia, guerra e outras questões. Tudo vai ser muito caro de ser feito agora no início da safra e com algum risco de preços um pouco mais baixos no ano que vem, né? Então, a gente acha que os grãos, proteínas, tudo isso, como os balanços são apertados, os preços não deveriam ceder muito, né? Então, eu acho que isso defende bastante os preços agrícolas dessas commodities. Agora, outras, caso do algodão, suco de laranja, né, o café, o açúcar, que são commodities não essenciais para a sobrevivência, elas vão depender dos seus próprios fundamentos, que até aqui são fortes, né? No caso do café, a gente está colhendo mais uma safra comprometida, né? Os balanços não se normalizaram. Perfeito. E acho que isso então fica mais difícil a gente ver grandes quedas de preço. Perfeito, César. Ô Daúde, do ponto de vista econômico, né, a gente daqui a pouco vai anunciar mais uma redução no preço da gasolina, os preços caindo dos combustíveis e também da energia elétrica têm impactado positivamente na redução da inflação, mas os economistas pintam um quadro realmente ruim para 2023. Por que o Brasil não pode continuar crescendo em 2023, hein, Daúde? Pois é, Petri, boa noite a você, boa noite, César. Hoje, nesse momento, o Brasil cresce em função de aproximadamente 300 bilhões de recursos que foram jogados na economia, né? Os auxílios, 13º, fundo de garantia, redução tributária, tudo isso foi, né, é um dinheiro que foi injetado na economia, aumentou a base monetária, aumentou o poder de compra e, consequentemente, o PIB está refletindo esse cenário. O ano que vem, meu amigo Antônio Petri, isso não vai acontecer. Eu só queria, Petri, rapidamente fazer aí uma tradução do que nós vimos na matéria e também da sua pergunta. Nós ouvimos, né, os entrevistados se queixarem muito de que não estão percebendo a queda dos preços, né? Por que isso está acontecendo? Porque o índice de inflação, o IPCA, 70% dos seus componentes continuam subindo, né? Continuam subindo. O que nós tivemos uma redução foi dos combustíveis. Então, a transmissão da redução dos combustíveis e da energia elétrica nesse setor, ou seja, no alimento do brasileiro, pode levar de 6 a 9 meses. Então, portanto, Petri, a gente vive um momento atípico que não dá estatisticamente para nós afirmarmos 2023 um ano de forte crescimento, porque nós não vamos ter esses recursos. Pelo contrário, vamos ter que fazer os ajustes nas contas para poder enquadrá-los dentro de uma perspectiva, Petri. Perfeito, Daúde. Obrigado pela sua participação aqui. Quero agradecer também ao César, né? A gente ficaria aqui o jornal inteiro conversando, mas a gente tem que correr aqui. Obrigado, César, mais uma vez pela sua participação. Boa noite. Boa noite, Petri. Um abraço, Daúde. Valeu, Daúde. Valeu, boa noite. Valeu. Valeu.